Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não é feita por lábios enganosos. Salmo 17, verso 1. Neste salmo, o salmista aponta para a realidade de que o cristão verdadeiro ele deve orar ao Senhor. Mas não apenas isso, ele mostra que o cristão verdadeiro ele deve orar porque ele tem um Deus que atende orações. E o apóstolo Paulo ele vai corroborar esta verdade quando ele instrui a igreja de Tessalônica acerca da oração. E ele vai fazer isso mostrando para a igreja que a oração ela tem benefícios para mim e para você. E quais seriam esses benefícios que a oração ela proporciona para o cristão? É o que nós veremos nesta noite, à luz daquilo que Paulo nos instrui na carta aos Tessalonicenses. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convidá-los a abrir a Santa Palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, nós leremos os versos do 11 ao 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos do 11 ao 13. Leiamos. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Queridos, antes de nós nos adentrarmos à exposição, nós queremos fazer uma breve recapitulação, como sempre fazemos, a fim de contextualizar os irmãos sobre aquilo que nós já vimos a respeito desta carta, aquilo que nós veremos logo mais e aquilo que veremos futuramente, se assim o nosso bom Deus permitir. Então Paulo ele é o autor desta carta e ele escreve juntamente com a presença dos seus companheiros Silas e Timóteo, ou Silvano e Timóteo. Silas e Silvano são a mesma pessoa. E ele vai tratar nesta carta o tema a segunda vinda de Jesus Cristo. E ele escreve esta carta com o propósito de que os irmãos fossem santos e irrepreensíveis até a vinda de Jesus Cristo ou até a morte deles. Que eles fossem fiéis, permanecendo santos e irrepreensíveis na palavra de Deus. E esta carta ela possui duas grandes partes. Dos capítulos 1 ao 3, Paulo ele vai falar como que o Evangelho chegou a esta igreja. E dos capítulos 4 ao 5, ele vai falar como esta igreja deveria permanecer no Evangelho que eles haviam recebido. Até aqui nós já vimos o capítulo 1, versículo 1, até o versículo 10 do capítulo 3, onde nós vimos as características de uma igreja verdadeira, as características de um líder verdadeiro, e alguns procedimentos que este líder verdadeiro, por nome Paulo, ele exerceu dentro da igreja de Tessalônica e na cidade de Tessalônica. Na última pregação nós vimos a preocupação de Paulo, o cuidado de Paulo com a fé dos irmãos. Paulo ele se preocupou em como estava a situação da igreja, que estava sendo perseguida, e por não poder ir até os irmãos, ele envia Timóteo, para que Timóteo fosse consolá-los e exortá-los
a fim de que o trabalho que eles haviam exercido na igreja não se tornasse em vão, mas que a igreja ela permanecesse fiel na palavra de Deus. E Timóteo ele faz aquilo que foi proposto, a sua missão. Ele retorna para Paulo agora com um bom relatório da igreja, mostrando como os irmãos ainda amavam Paulo e a ele também, e como que a igreja estava procedendo. E isso traz uma grande alegria no coração do apóstolo, pois ele fica feliz em saber que a igreja estava progredindo pelo caminho certo, em que os irmãos estavam ainda firmes e fiéis à palavra de Deus. E no verso 10 ele vai orar a Deus dizendo que ele tem um desejo ainda de ver os rostos dos irmãos. Ele queria estar presente ainda entre a igreja. E ele vai orar no sentido de que ele queria estar presente para poder reparar a fé dos irmãos. Apesar dos irmãos estarem crescendo e progredindo, eles ainda tinham algumas deficiências na fé. E uma delas era o entendimento equivocado sobre a segunda vinda de Cristo. Então Paulo queria estar presente entre eles para poder instruí-los acerca de alguns entendimentos que eles possuíam. E nós vimos que, embora nós cristãos tenhamos uma certa progressão na nossa caminhada, sempre existe algo em nós que precisa ser reparado. Embora nós, crentes em Cristo, precisamos fazer uma autoanálise e reflexão sobre coisas em nós que precisam ser reparadas durante a caminhada cristã. E nós vimos isso na última pregação que fizemos. E a partir disso, desse desejo de Paulo estar com os irmãos, para poder reparar a fé dos irmãos, Paulo então ele vai orar a Deus em favor da igreja, e ele vai descrever aqui a sua oração, e é isso que nós vamos ver aqui nesta noite, com o seguinte tema: as evidências dos benefícios da oração. E nós vamos ver aqui no verso 11 que o benefício da oração é evidenciado pela confiança na providência divina. No verso 12, pelo crescimento no amor fraternal. E no verso 13, pela constância na santidade verdadeira. Nós veremos estas três verdades aqui apresentadas no texto neste momento. Então, posto isso, nós vamos agora meditar neste tema, as evidências dos benefícios da salvação, da oração. Então, Paulo começa o verso 11 da seguinte forma: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Veremos aqui a confiança na providência divina. Paulo ele começa a Deus orando. Como nós falamos, Paulo ainda queria estar presente entre os irmãos. Ele tinha esse desejo e ele começa o verso 11 com esta intenção: o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor. Paulo ele começa o verso 11 com a expressão mesmo. Paulo está demonstrando aqui, meus irmãos, a unidade que existia entre líder e liderados. Paulo está dizendo que o Deus não é apenas dele, não é apenas da igreja, mas ele está dizendo que o Deus é nosso, o nosso mesmo Deus. Isso aqui aponta para algo interessante, porque nos mostra a plena unidade que havia entre o ensino que Paulo pregava e a consciência cristã que a igreja tinha a partir do ensino que Paulo pregou entre eles. O que nos mostra que a igreja estava em plena harmonia com o ensino de Paulo. Paulo estava pregando a palavra de Deus e a igreja estava convicta que, de fato, aquilo que ele pregou era a palavra de Deus. E a igreja, subscrevia tudo aquilo que Paulo falava. A igreja estava em plena harmonia. E Paulo está dizendo: o nosso mesmo Deus, ou seja, o Deus de vocês também é o meu Deus. Nós estamos na mesma fé. Nós temos algo em comum. Servimos ao mesmo Senhor. Mas é curioso que Paulo fala que a igreja estava em concordância com ele. E ele vai se referir aqui ao Eterno, usando aqui a palavra tanto Deus quanto Pai. Paulo ele vai falar aqui do seu modo relacional com o Eterno, com o Criador. E ele vai usar
o nosso mesmo Deus. Paulo ele chama o eterno Criador de Deus, no sentido de que Deus é aquele todo-poderoso, no sentido de que Deus é o plenamente soberano, o eterno, o justo, o Deus insondável, indecifrável, o plenamente Senhor, dono de tudo, aquele cujo ninguém pode fugir das suas mãos, aquele que está acima de todos e tudo. E é nesse sentido que Paulo vai dizer o nosso Deus. Ele está apontando para a magnitude do Criador, do Eterno. Ele está demonstrando que o nosso Deus, ele é todo poderoso. E é dessa forma que Paulo vai se dirigir ao Eterno, o nosso Deus, o soberano, o justo. Mas não apenas isso, Paulo ele vai exaltar a grandeza de Deus, dizendo que Deus é eterno, é grande e poderoso, mas ao mesmo tempo ele vai chamar o nosso Deus e Pai. Paulo entende que nosso Deus é incomparável, é sublime, é excelso em glória e poder, mas ao mesmo tempo ele aponta para a pessoalidade desse Criador. Ele não apenas mostra que Deus é grande, sublime, incomparável, mas ele também mostra que esse Deus ele é relacional. E ele diz, o nosso mesmo Deus e Pai. Ele mostra que esse Deus que é grande, que é eterno, que é infinito, ainda assim ele se relaciona conosco, criaturas pecadoras. E é dessa forma que ele se apresenta ao nosso Deus, como alguém quebrantado, que tem intimidade para chamar Deus de Pai. Ele entende que ele é alguém que se relaciona com o Eterno, e ele sabe que o Eterno também se relaciona conosco. Então, diante disso, Paulo diz, o nosso mesmo Deus e Pai. E a Ele que ele ora, mas não somente ao nosso Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor. Queridos, Paulo está mostrando para nós algo muito profundo, que ele estava orando aqui sobre a autoridade de Jesus Cristo. E vemos como a relação entre pai e filho aqui, ela é profunda, ela é íntima. Paulo não apenas ora a Deus, mas ele faz isso sobre a autoridade de Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus, ele vai dizer para os seus discípulos, olha, crerdes em Deus e crerdes também em mim. O apóstolo João também vai dizer, na sua primeira carta, que quem tem ao Filho, também tem ao Pai. João vai corroborar esta verdade, mostrando a plena ligação que há entre o Pai e o Filho, desse relacionamento trinitário. Isso é glorioso, meus irmãos, porque vemos que sem a pessoa de Jesus Cristo, de modo algum, a nossa oração pode ser atendida. Paulo está demonstrando que a igreja precisa estar sob a autoridade deste Senhor chamado Jesus, para que o Pai, para que o Criador, para que o Eterno possa escutar as nossas orações. E é o mesmo Jesus que diz que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, sob a autoridade dele, segundo a vontade dele, o Pai é poderoso para nos conceder. Então Paulo está amparado a essas verdades e ele vai orar a Deus, mostrando o seu desejo de estar entre os irmãos, mas ele faz isso sob a autoridade de Jesus. Ele reconhece que sem o senhorio de Cristo, ele não pode se relacionar com o Pai. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque nós precisamos também, como crentes, orar de modo correto. Nós não podemos confundir esse relacionamento trinitário, como algumas pessoas de modo errado confundem. E por conta disso, surgem várias heresias ao longo da história. Alguns não, é só Jeová. Outros não, Jesus Cristo não é Deus. Pela falta de entendimento equivocada sobre essa relação trinitária que existe. Mas Paulo está demonstrando que o Pai é uma pessoa, Jesus Cristo é outra pessoa, mas que esses dois são o mesmo Senhor. E é sobre a autoridade de Cristo que nós devemos orar ao nosso Deus. Mas não apenas isso, Paulo ele vai dizer que tanto o Pai quanto o Filho dirija-nos o caminho até vós. Meus irmãos, Paulo ele tem um desejo maravilhoso no coração, justo, legítimo, de visitar a igreja que está entre os irmãos.
mas ele era um homem que estava amparado, confiado na providência divina. Paulo era alguém que tinha um desejo, mas ao mesmo tempo ele estava aguardando em Deus que ele só iria visitar os irmãos se assim estivesse nos planos do Eterno. Ele sabia que ele não poderia estar entre os irmãos, mas ele tinha um desejo, ele queria estar presente, esse desejo era legítimo, mas ao mesmo tempo ele reconhece que tudo só vai acontecer se estiver nos planos do Eterno. Amém. Isso é maravilhoso porque o nosso irmão Tiago, no capítulo 4, ele vai corroborar esta verdade, quando ele exorta os seus leitores que queriam ir de um lugar para o outro, viajar e negociar e ter lucros. Aparentemente nada errado. Os homens de fato vão para um lugar e para outro, trabalham e fazem coisas cotidianas da vida. Mas o que Tiago estava combatendo era a presunção do coração do homem de planejar as coisas sem considerar a providência divina. Mas não é isso que Paulo está fazendo. Paulo está apresentando a Deus um desejo legítimo e ao mesmo tempo reconhecendo o Senhor. Isso só vai acontecer se estiver nos teus planos. Amém. Vejam, meus irmãos, o exemplo de alguém submisso à vontade do Pai. Isso é importante e encorajador para nós, porque nós também devemos orar ao Senhor. Nós, como crentes, devemos exercitar a nossa oração a Deus, seja por quaisquer motivos, por mais simples que seja, nós devemos viver na prática da oração. Por qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, você deve submeter a sua vontade à vontade do Eterno. Você precisa ter esse relacionamento com o Pai e com o Filho por meio da oração. Seja para você comprar um carro, vender um carro, comprar um terreno, vender um terreno, casar. Só não pode orar para Jesus Cristo voltar antes. Deixe Jesus voltar. Mas seja lá por qualquer motivo, nós devemos orar ao Senhor. Inclusive também por casamento, para que o Senhor direcione todas as coisas. A igreja ela deve orar, meus irmãos, nós devemos orar. E Paulo está demonstrando que, embora os nossos motivos muitas vezes sejam até legítimos, nós devemos estar confiados na providência divina, de que a vontade de Deus, ela sempre será o melhor para nós, como igreja do Senhor. Amém. E nós queremos fazer uma pergunta para nós outros que estamos aqui nesta noite. Como está a nossa vida de oração diante de Deus? Nós temos exercitado verdadeiramente a prática da oração? Você é alguém que coloca os seus planos, as suas necessidades diante de Deus em oração de modo diário e pleno? Você é alguém que se submete à vontade de Deus por meio da oração? Ou você é alguém que crê em Deus apenas para as coisas futuras, como a eternidade, mas durante a sua vida corriqueira você faz as coisas como se Deus não existisse? Como está a sua vida neste aspecto da oração? Como está o seu relacionamento com Deus de oração? Você pode dizer nesta noite que você é alguém que está confiado na providência divina? A Escritura chama a nossa atenção nesta noite para que, como crentes, nós possamos desfrutar deste benefício da oração. Como é maravilhoso, meus irmãos, como crentes, nós descansarmos o nosso coração na providência do Eterno, na providência do Divino, sabendo que a vontade dele, ainda que doa em nós, é boa, perfeita e agradável, e sempre será o melhor para nós, igreja do Senhor. Mas não apenas isso. No verso 12, o benefício da oração é evidenciado pelo crescimento no amor fraternal. Olha o que Paulo ele vai mostrar para nós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Queridos, esta é uma carta muito maravilhosa, porque Paulo ele sempre vai usar este termo, amor fraternal, nesta carta. Vira e mexe, em um capítulo ou outro, Paulo ele vai bater nesta tecla novamente, amor fraternal. E aqui não é diferente. No verso 4 do capítulo 1, Paulo ele vai dar graças a Deus, porque a igreja
ela tinha um amor abnegado. E agora, aqui no verso 12, ele vai orar para que Deus faça com que esse amor venha crescer e aumentar. E que amor é este, meus irmãos, que Paulo fala aqui no verso 12? É o amor abnegado. A nossa sociedade, ela corrompeu o sentido de amor. O mundanismo, de certa forma, tem adentrado a mentalidade de muitos crentes e as pessoas perderam o sentido do que de fato seria o amor fraternal. E falarmos sobre amor fraternal, sobre amor abnegado, muitas vezes parece algo desgastado. Muitos cristãos têm esse termo como utopia. Não, está na Escritura, mas não é bem assim não. No passado, tem a questão cultural, era outra coisa, mas em nossos dias a gente não consegue viver isso aí. É complicado. Diante da realidade que nós vivemos no mundo, não dá para nós exercermos o amor fraternal. Nós precisamos entender que a Escritura, ela perpassa por gerações. E a palavra do Senhor, ela permanece de geração em geração. E se a Escritura chegou aos nossos dias hoje, e nós estamos de posse deste livro, desta verdade, e o mesmo Deus opera ainda em nossos corações, então é possível sim que nós consigamos, meus irmãos, exercitar o amor fraternal, o amor abnegado. E que amor abnegado é este que a Escritura tanto fala, que Paulo tanto fala nesta carta, meus irmãos? O amor abnegado nada mais é do que uma disposição em você servir o seu próximo. Amém. Em você procurar se doar pelo seu irmão, sem você querer nada em troca, sem você buscar interesses particulares, sem você buscar o seu bel prazer, sem você querer se promover por meio de alguma atuação. O amor fraternal está disposto a nos convidar a uma disposição plena, a nos doarmos pela palavra do Senhor. Amém. E o que nos deixa intrigados muitas vezes é porque o que Paulo nos fala aqui, meus irmãos, é que alguém que tem uma vida de oração, ele não vai ter dificuldade de exercer o amor fraternal. Então nós percebemos que se você, por muitas vezes, tem dificuldade de exercer o amor fraternal, significa que você não está tendo uma relação correta com o pai e com o filho. É inegável que alguém que tem uma relação plena com Deus, ele tenha dificuldade de exercer o amor fraternal. A igreja, ela não vive segundo os conceitos mundanos. Para o mundo, nós vivemos a política da boa vizinhança. Mas a igreja, ela precisa viver o amor pleno, porque o amor vivido entre os irmãos é um reflexo do amor de Cristo por nós, da glória de Deus no meio da igreja. Não podemos agradar o Senhor, sendo que o nosso coração, de fato, não exercita essa prática. E a Escritura está nos convidando nesta noite a sermos reflexivos também quanto ao exercício do amor fraternal. Como nós temos lidado com essa questão, nós temos exercido o amor abnegado pelos nossos irmãos. Nós temos também nos preocupado com as causas uns dos outros. Nós temos compartilhado uns com os outros as nossas aflições, para que como igreja do Senhor possamos orar juntos, clamarmos juntos, chorarmos juntos, para que Deus possa intervir em nossa causa. Ou você tem se isolado como cristão? Meus irmãos, o que é mais importante é que nós precisamos entender que Deus nos salvou para vivermos em comunidade de fé. Amém. E às vezes as pessoas, elas querem se isolar como se fosse possível nós nos isolarmos nas bodas do Cordeiro, na comunhão plena com Cristo. Não vai ter um lugarzinho reservado para você. Deus salvou os eleitos da igreja para viver em comunidade louvando o seu nome. Amém. E talvez se você não tenha o desejo hoje de viver em comunhão com os irmãos, talvez você não está indo para lá. Talvez o seu coração está enganado, você acha que você é o eleito do Senhor, mas ainda você não é. Talvez você precisa nesta noite se arrepender e pedir ao Senhor perdão para que Deus, pela sua misericórdia, salve a sua vida
e você consiga desfrutar também desta comunhão. Não tem como, meus irmãos, dizermos que somos eleitos de Deus e vivermos em uma bolha, vivermos sem essa relação particular, sem esse exercício do amor fraternal. O exercício do amor fraternal no meio da igreja, ele é uma demonstração do exercício do amor de Deus por nós. Porque nós demonstramos que amamos a Deus, amamos uns aos outros. Se temos uma relação fraca, frágil, uns com os outros, a nossa relação com Deus, ela também é da mesma forma. Fraca, frágil e sensível. Talvez estamos enganando-nos a nós mesmos. Mas esta noite nós podemos, meus irmãos, clamar ao Senhor para que Deus mude esse quadro em nosso coração, para que você tenha desejo de partilhar desta comunhão fraternal, para que você não pense apenas em si, para que você seja menos egoísta e para que você, nas suas orações, lembre de orar pelos seus irmãos, lembre de apresentar também a causa uns dos outros. É para isso que Deus nos chamou, e diante de Deus nós não conseguimos ser hipócritas. Talvez nós sejamos uns com os outros, mas Deus, Ele conhece o nosso foro íntimo, o nosso coração, e a Ele nós não conseguimos enganar. Que verdadeiramente nós consigamos, meus irmãos, exercer esse amor fraternal. E Paulo, ele vai dizer como esse amor ele deve ser exercido. Ele vai dizer uns para com os outros, depois uns para com todos. Ele está dizendo o seguinte: vai começar pequeno o amor, mas à medida que vocês exercerem o amor uns com os outros, isso vai ser contagiante diante de toda a igreja. Amém. O que Paulo está demonstrando é que quando a igreja ela ora a Deus, ela desfruta deste benefício da oração, que é a comunhão fraternal, que a igreja ela se envolver nesta prática do exercício pleno do amor fraternal. E Deus ele tem essa promessa para a igreja. E ele vai dizer que também nós para convosco, ou seja, é uma relação entre igreja e liderança, ou seja, é uma dança de amor em que todos são envolvidos por essa dança, tanto a igreja quanto a liderança. Meus irmãos, veja que coisa gloriosa, meus irmãos, quando uma igreja do Senhor, ela se envolve no exercício do amor abnegado, ela se envolve plenamente na prática do amor fraternal. É uma demonstração de que ela está se preparando corretamente para a vinda de Cristo. É uma demonstração de que verdadeiramente ela está anseiando pelas bodas do Cordeiro, pela comunhão dos santos. E que assim nós sejamos. E Paulo ele pede para que a igreja ela possa refletir esse amor. Nós temos orado por nossa liderança, meus irmãos. Nós temos nos preocupado também com aqueles que guiam a igreja, aqueles que foram chamados por Deus para guiar o seu povo. Ou nós estamos apenas pensando em nós mesmos? Esta noite de reflexão sobre este assunto, que Deus ele possa trazer luz à nossa mente, que diante do que nós temos ouvido, caso você tenha alguma dificuldade, peça ajuda. Chame o pastor da igreja, chame a liderança, compartilhe a sua dificuldade para que a igreja, juntamente com você, possa orar. Mas não deixe que esta palavra, que é a palavra de Deus, entre no ouvido e saia pelo outro. Mas que venhamos, meus irmãos, como crentes, como servos de Deus, se assim o somos, refletir em como anda o nosso amor pelos nossos irmãos. E venhamos exercer o amor pleno, verdadeiro, sem demagogia, que realmente aquilo que sai dos nossos lábios seja real, seja verdade, que não seja nada enganador. No verso 13, a evidência da oração com benefício é mostrado pela constância na santidade verdadeira. Então, o verso 11, confiança na providência. O verso 12, crescimento no amor fraternal. E o verso 13, constância na santidade verdadeira. Olha o que Paulo vai dizer: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos.
Queridos, Paulo ele vai mostrar que a oração como benefício é evidenciado pela constância na santidade. E aqui ele vai dizer que o nosso coração deve ser confirmado em santidade, ou seja, nós devemos viver uma vida em constância na santidade. E a palavra santidade aqui no termo santo, ela quer dizer alguém separado. É alguém que foi separado por Deus, eleito por Deus, com uma finalidade específica, com uma finalidade objetiva. E que finalidade é essa? Demonstrar a glória de Deus. É alguém que foi separado do meio do pecado para viver uma vida de santidade. E o que Paulo vai dizer sobre isso? Isento de culpa, ou seja, é alguém que foi salvo por Cristo Jesus, que vive em santidade e que vive uma vida de integridade e pureza. Veja, meus irmãos, que a oração como benefício, ela livra o crente do pecado. Ela livra o crente da imoralidade sexual. Ela livra o crente de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Alguém que está vivendo uma vida de oração, ele vai ter rejeição ao pecado. Ele vai procurar se esmerar pela Escritura e ele vai procurar analisar tudo aquilo que desagrada ao seu Senhor, ele vai ter repúdio. Ele não vai querer se associar a qualquer pessoa, ele não vai querer ver qualquer coisa, falar qualquer coisa, ele não vai querer entrar em qualquer negócio, mas ele é alguém santo, separado, ele é alguém que vai ter o discernimento do Espírito e ele vai saber como ele deve agir pela Escritura. Ele é alguém que vai estar bem instruído pela palavra de Deus e ele vai procurar viver uma vida de pureza, de santidade. É alguém que não apenas deixa de fazer algo que é errado, mas é alguém que promove o que é certo. É alguém que se roubar, não vai roubar, mas vai ter um coração deliberante para contribuir. É alguém que se mentir, não vai mentir mais, mas vai ser o promotor da verdade, vai odiar aqueles que falam a mentira, não vai se associar aos mentirosos. Veja que benefício maravilhoso que a oração ela pode promover no meio da igreja. E é tudo aquilo que Deus requer do seu povo, é que nós sejamos santos. E é isso que Jesus Cristo ele nos chama a ser santos como ele também foi. Meus irmãos, eis aí o maior desafio da igreja durante a sua peregrinação terrena. Eis aí o maior desafio que nós temos: viver uma vida de santidade, viver uma vida de amor, viver uma vida confiada na providência divina. Como nós não queremos isso? Como nosso coração se volta para longe dessas coisas. Mas Paulo está nos dizendo: se você tiver uma vida de oração, estiver alinhado com o Pai e com o Filho, verdadeiramente você terá condições de cumprir aquilo que a Escritura requer de nós. Mas e por que nós devemos ter uma vida de santidade? Por que nós devemos ter uma vida isenta de culpa, de pureza, de integridade? Paulo vai dizer: porque nós estamos na presença de nosso Deus e Pai. Amém. E quando nós estamos na presença daquele que é santo, meus irmãos, nós devemos ser santos como Ele é. E é por isso que nós devemos orar ao nosso Deus, para que diariamente nós vivamos em santidade. É por isso que diariamente nós devemos orar: Senhor, me dê constância em santidade, que eu viva uma vida de santidade, me livra, Senhor Deus, de tudo aquilo que desagrada o Teu nome. E quando nós devemos ser assim, até quando? Ele vai dizer: na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Paulo está dizendo, meus irmãos, que nós devemos perseverar até a vinda de Cristo. Quer saber se você é um eleito? Analise a sua vida. Faça uma introspectiva de si, uma reflexão e veja como você está vivendo. Veja se diante da palavra de Deus o seu coração é duro. Veja se você é alguém que não consegue se curvar para ouvir as Escrituras e a partir disso fala: Senhor, me ajuda. Não há desculpa para nós não termos uma vida de santidade, meus irmãos. Deus nos deu o seu Espírito,
Deus nos deu a liderança da igreja para poder contribuir, para poder nos guiar, treinando-nos, visando o aperfeiçoamento. É isso que Paulo vai escrever, se não me engano, aos Efésios. E a liderança tem esse propósito. Nós, como igreja, não podemos nos furtar de procurar os nossos líderes, para que juntos eles possam chorar em oração, para que nós cresçamos, nos fortaleçamos em Deus, pois esse é o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. E a santidade, meus irmãos, ela é necessária para que nós vejamos a face do nosso Deus. Sem santidade, nenhum de nós veremos a face do nosso Eterno. Mas também, meus irmãos, a constância na justiça, ela nos aponta para um desejo pleno que tem que estar em nosso coração. A missão final da igreja, o desejo final da igreja deve ser, de fato, ver a face do Senhor, ver a face do nosso Mestre. Devemos aguardar por este grande dia, e ao mesmo tempo Paulo está demonstrando que haverá também um juízo, e aqueles que não estiveram com a sua vida de acordo com a vontade de Deus, certamente não verá a face do Senhor. Vivamos uma vida santa e íntegra na presença de nosso Deus. Eu quero fazer algumas aplicações, meus irmãos, para nós. Como está a sua vida de oração? Você tem orado? Ore mais. Se você não tem orado, peça ajuda, comece a orar. Se você não tem vivido uma vida na confiança, na providência divina, peça ao Espírito Santo para que você mude a sua rota e passe a confiar mais em Deus e menos em você. Passe a depender mais de Deus e menos de si. Você tem exercido o amor fraternal? Se sim, exerça mais, pratique mais. Amém. Se você não tem exercido, peça ao Espírito Santo para lhe capacitar. Amém. Com o coração quebrantado e sincero, de modo algum o Espírito Santo vai rejeitar a nossa oração, porque nós estamos orando segundo a própria palavra e ela nos garante que seremos atendidos. Você tem vivido uma vida de santidade? Se sim, continue constante, pratique mais a santidade, exerça mais a santidade. Se você não tem vivido a vida de santidade, cuidado, mude o seu roteiro, o seu itinerário e peça ajuda ao Santo Espírito para que Ele possa te ajudar e te conduzir pelos caminhos de Deus, vivendo a vida de santidade. Glória a Deus. Quais as evidências dos benefícios da oração? Confiança na providência divina, crescimento no amor fraternal, constância na santidade verdadeira. Que Deus nos abençoe.